Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as equações que regem as lentes. São duas equações principais, uma delas nós já conhecemos, que é a equação de Gauss. E o bom aqui é que você não precisa decorar nenhuma equação nova, tá? A equação de Gauss é igualzinha à equação para espelhos. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Inclusive, eu não vou demonstrar aqui, porque a demonstração é igualzinha para espelhos. Tá? Então, vou deixar um card aqui em cima para você poder ver essa aula. Os sinais do F, do P e do P' também vão ter significados parecidos com os dos espelhos. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui que vai simplificar para a gente. A convenção vai ser a seguinte. Se o F for positivo, ele vai estar dizendo sobre uma lente, a nossa lente vai ser convergente. Se o F for negativo, a lente vai ser divergente. E aqui você já pode fazer a analogia. A lente convergente é parecida com o espelho côncavo, a lente divergente é parecida com o espelho convexo. Mas é só uma analogia, tá, pessoal? Só para você comparar esses dois caras aqui. O P e o P'. O P, se for positivo, o objeto é real. Se o P for negativo, o objeto é virtual. Para a imagem, mesma coisa. Se o P' for positivo, a imagem é real. Se o P' for negativo, a imagem é virtual. Então, só para escrever aqui, o P' é a posição da imagem e o P é a posição do objeto. Tudo bem a convenção de sinais? Antes de nós entendermos, né, a posição dos sinais na nossa lente, a segunda equação é a ampliação linear. Ela mede a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Isso vai dar menos P' sobre P. Em módulo, você pode tirar o menos. Tá? O I ser maior que zero significa que a imagem é direita. E o I menor que zero significa que a imagem é invertida. Aqui nós vamos supor que o objeto seja sempre positivo para facilitar a nossa conta. E existe uma outra relação que é chamada de ampliação angular. Normalmente a gente representa pela letra M. E só para a gente entender a origem dessa ampliação. Imagine que você tem aqui o chão e você tenha um objeto aqui. Você está aqui. Esse objeto está se afastando de você. Então, depois de um tempo, o objeto vai estar aqui. Você consegue perceber que o objeto aparentemente diminui de tamanho quando ele se afasta de você. Mas é só uma impressão. Na verdade, o objeto tem o mesmo tamanho que ele tinha antes. Observa o que aconteceu com o ângulo de visada. Antes você enxergava o objeto com esse ângulo aqui que eu vou chamar de verde. O θO. Agora você enxerga o objeto com esse ângulo pequenininho amarelo que eu vou chamar de θI. Então, na verdade, o objeto não diminuiu de tamanho. O que mudou foi o seu ângulo de visada. A razão entre a tangente desses ângulos da imagem e do objeto vai ser a nossa ampliação angular. Ainda assim, você precisa saber fazer o desenho do real e do virtual na lente. Qualquer que seja a lente, suponha que ela esteja aqui, vou chamar de L. Aqui está o eixo principal. A luz está vindo da esquerda. Do lado onde a luz está vindo vai ser o eixo do objeto. O que isso significa? Que o P é positivo para cá. Para onde a luz está indo, vai ser o eixo da imagem. Então, o P' cresce para esse lado. O que isso significa? Que se o objeto estiver desse lado, é um objeto real, tá vendo? A coordenada P é positiva. Se o objeto estiver do outro lado,
ele vai ser virtual. A imagem, se estiver desse lado para onde a luz está indo, ela é real. Você pode consultar a aula anterior para ver isso daqui. Se a imagem se formar desse lado, é porque, na verdade, ela foi feita por prolongamentos dos raios luminosos. Aí, ela vai ser uma imagem virtual. Quanto ao I e o O eixo do I vai ser esse aqui, ó. Tanto do I quanto do O. Então, se a imagem está de cabeça para baixo, assim, é porque ela tem um sinal negativo, por isso que ela é invertida. Se a imagem estiver de cabeça para cima, é porque ela é positiva, portanto, a imagem é direita. Tá? Esse referencial é o que nós chamamos de referencial de Gauss, por conta da equação de Gauss. Tudo bem? Agora, nós vamos falar da equação de Rayleigh, ou equação do fabricante de lentes. Essa equação ela mede uma grandeza física chamada vergência, que a gente vai representar pela letra V. Vergência é o inverso da distância focal. A unidade SI de vergência, observa o seguinte, é o inverso do foco, e foco é distância, né? Então é 1 sobre metro, ou metro elevado a menos 1, ou dioptria. Talvez você já tenha ouvido falar dessa unidade. Se você usa óculos, provavelmente na sua receita vai estar lá. Mais 2 dioptrias, menos 2 dioptrias. É o que popularmente nós chamamos de grau. Certo? Mas não é grau, na verdade. Grau é uma medida angular. Dioptria é o inverso da distância focal. O que essa grandeza mede? O quanto que o raio de luz consegue ser desviado quando ele atravessa a lente. Então, vou fazer um exemplo bem simples aqui, só para você visualizar a vergência. Vou colocar duas lentes aqui. Vou colocar dois raios luminosos paralelos entre si, incidindo nessa lente. Tá? Na primeira, vamos supor que os raios luminosos convirjam assim. Na segunda, eles também convergem, mas convergem lá na frente agora. Em qual das duas a trajetória do raio luminoso for mais desviada? Observa que na primeira, ó, é como se estivesse vindo para cá. Ele desviou muito mais rapidamente do que na segunda. Então, se eu chamar essa vergência de V1 e essa daqui de V2, com certeza a vergência 1 é maior do que a vergência 2, porque ela desviou mais os raios luminosos. Outra maneira de você ver isso é pela distância focal. Se os raios convergiram aqui, ó, é porque o foco 1 é menor do que o foco 2. Como a vergência é o inverso da distância focal, quanto menor o foco, maior é a vergência. Legal? Se a vergência for positiva, nós vamos ter uma lente convergente. Se a vergência for negativa, nós teremos uma lente divergente. E como que você pode determinar essa vergência? Imagina aqui uma lente, aqui no meio, tá vendo? Uma lente biconvexa. E você tem, eu quero saber a vergência dessa lente biconvexa, eu vou chamar de V. Você vai olhar para os dois raios das duas superfícies que formam essa lente. Então, eu tenho aqui um raio que eu vou chamar de R1 e um outro raio que eu vou chamar aqui R2. Tá? Não importa que o R2 é maior que o R1, certo? A vergência ela vai ser dada por N2 sobre N1 menos 1. O que é isso? N2 é o N da lente. E N1 é o N do meio onde a lente está imersa. Tá? Então, aqui, por exemplo, pode ser o vidro, se a lente for de vidro. E aqui pode ser o ar atmosférico, se essa lente estiver imersa no ar. Vezes 1 sobre R1 mais
1 sobre R2. Se você vai fazer prova da AFA ou prova do ITA, você tem que conhecer a equação do fabricante de lentes. Ela já apareceu várias vezes nessas duas provas. E como que você usa o sinal dessas equações? Se a superfície for côncava, o raio vai ser negativo. Se a superfície for convexa, o raio é positivo. Se a superfície for plana, o raio é infinito. E aí, 1 sobre R vai dar zero. Você pode cortar um termo aqui da equação. Tá? Não confundir os R's. Tá? Não é igual a espelho, é só parecido. Aqui o sinal do espelho, lembra que no côncavo era positivo, no convexo era negativo. Para a lente, não. O côncavo é negativo e o convexo é positivo. Tá? E aí você consegue entender por que lá na primeira aula nós falamos que as lentes de bordas finas normalmente eram convergentes. Porque as lentes de bordas finas, vamos pegar o exemplo aqui, né, da bicôncava, da biconvexa, os raios delas são positivos. Então, esse termo daqui, ó, dos raios, para a lente de borda fina, sempre vai ser positivo. Se a lente estiver imersa num meio em que o índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio, esse termo daqui também é positivo. Positivo com positivo dá positivo. A lente, então, é convergente. Já as lentes de bordas grossas, elas vão ter esse termo negativo. Negativo com positivo vai dar negativo. Por isso que as lentes de bordas grossas no ar, elas são divergentes. Mas, o que acontece se você mudar de meio? O N da lente for menor que o N do meio. Esse termo agora vai ser negativo. A lente de borda fina faz o produto, vai dar negativo, né? Então agora ela é divergente. E a lente de borda grossa, ó, menos com menos vai dar mais. Então a lente agora é convergente. Vamos fazer uma tabelinha aqui para você não esquecer? Então vamos lá, lente de borda fina, nós vimos que o termo dos raios era positivo, para as lentes de borda grossa era negativo. O N da lente, maior que o N do meio, aquele primeiro termo era positivo, e o que acontece no ar atmosférico sempre. Tá? Para o N da lente menor que o N do meio, esse termo era negativo. Então nós vamos ter aqui, ó, a primeira vergência positiva, a lente é convergente. Aqui é negativo, então vai ser divergente. Quando o N da lente trocar, é só você trocar a vergência. Então você pode pegar uma lente que seja convergente no ar atmosférico e levá-la para um meio que tenha o maior índice de refração que da lente e ela se tornar divergente. Para você saber isso, só usando a equação de Rayleigh. Vamos falar do teorema das vergências. E ele diz o seguinte: se duas lentes, quaisquer que elas sejam, tá, estiverem aqui, ó, muito próximas uma das outras, de maneira que essa distância entre elas seja muito pequenininha, ou seja, a gente diz que tende a zero, você pode transformar essas duas lentes numa lente equivalente. De maneira que a vergência dessa lente equivalente é a soma das vergências das duas lentes que deram origem, que estão associadas. Mas isso só vale se a distância entre elas for muito pequenininha. Certo? Esse é o teorema das vergências. Se você quiser, você pode escrever em função da distância focal. 1 sobre a distância focal equivalente é igual a 1 sobre F1, né, da primeira lente, mais 1 sobre F2. Lembrando dos sinais, tá? Se o V for positivo, a lente é convergente. Se o V for negativo, é porque a lente é divergente.
Então é isso aí, pessoal. Nosso áudio de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.